60% de redução do novo imposto com a reforma tributária. Nós estamos falando do IBS e do CBS, que são os impostos que vão ser instituídos a partir da implementação da reforma tributária. Você deve estar muito ansioso para saber se você vai pagar menos impostos ou mais impostos com a reforma tributária. Então, se você se interessa por esse assunto, por pagar menos impostos, se inscreve aqui no canal e acompanhe esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar hoje. Vamos lá. Eu lamento te informar, mas nós não temos ainda a alíquota definida para saber se você vai pagar mais, vai pagar a mesma coisa ou se você vai pagar menos impostos com a reforma tributária. A alíquota ela vai ser definida por uma lei complementar e isso não foi divulgado ainda, nem o projeto. Mas nós temos estimativas e eu vou te mostrar que dentro dessas estimativas você já pode ter uma noção do que vai acontecer. A ideia da reforma tributária é criar uma alíquota única para todas as atividades e todos os setores. No entanto, na prática, o que nós vimos é que alguns setores eles serão beneficiados com reduções, outros com tratamento diferenciado. Então o que eu vou falar aqui é dos setores que foram beneficiados com 60% de redução da alíquota geral. E você vai saber se a sua atividade está ou não incluída dentro deste benefício de redução da alíquota. Para quem gosta de mais detalhes, eu vou mostrar aqui na minha tela para que ficar mais fácil acompanhar esse raciocínio. Vamos lá. Então, olha só, profissões e atividades que vão pagar menos impostos que os demais com a reforma tributária. Importante você entender que não é pagar menos impostos que você paga hoje. Nós teremos uma alíquota geral que se aplica para todos e uma alíquota reduzida que vai se aplicar para esses segmentos. Ok? Então, verifique aqui as atividades. De acordo com a Emenda Constitucional 132, nós tivemos a seguinte previsão. Ó. A lei complementar definirá operações beneficiadas com redução de 60%. Então nós precisamos dessa lei complementar. E quais foram os setores que serão contemplados com 60% de redução do imposto? Serviço de educação, serviços de saúde, e aqui eu deixo um grifo porque nós somos especializados em serviços da saúde, né? Dispositivos médicos e assim vai. Acessibilidade e deficiência, medicamentos. Então onde que você pode ver isso? Lá no artigo 9º da Emenda Complementar 132 tem essa previsão no parágrafo primeiro. Então lá, todos esses itens aqui. Alimentos destinados ao consumo humano, que inclusive tem tratamento diferenciado, então além de ter uma redução, ainda está previsto um tratamento diferenciado e assim por diante. Ó, insumos agropecuários, produções artísticas, então tem uma lista completa ali de acordo com a emenda constitucional. Muito bem. E agora nós temos um projeto de lei que foi protocolado no Congresso Nacional, que no artigo 117 ele estabeleceu a redução de 60% para esses setores, que estava previsto lá na emenda constitucional. No artigo 119 foi definido o quê? As atividades que terão redução. Então, uma coisa é falarmos do setor da saúde, ok, mas quais? Eu vou contemplar o médico, o dentista, o fisioterapeuta, quais setores, quais atividades dentro desse setor serão contempladas? Então, nessa lei, nesse projeto de lei está ali definindo as atividades, ok? E foi criado um anexo 3, onde define exatamente a lista dessas atividades. Então nós temos aqui, vamos olhar agora a lei, o projeto de lei, depois a gente volta para falar da alíquota. Muito bem. Então aqui, ó, nós temos aqui, ó, dentro do projeto, olha aqui, ó, isso aqui é um projeto de lei, tá bom? Foi protocolado lá no Congresso Nacional, tem aqui ó, o carimbo, né? Vocês estão vendo aqui no cantinho, talvez aqui não está aparecendo tudo, mas vamos lá. Capítulo 3, redução de 60% das alíquotas, ó. Então, repetiu aqui, ó, serviço de educação, serviço de saúde, etc e tal. Toda aquela lista que está lá na Constituição, muito bem, tá? A lista repetida aqui. Nós vamos seguindo aqui, ó. Nós temos aqui, ó, serviços de saúde. Artigo 119, ficam reduzindo de 60% as alíquotas do IBS e da CBS, que vão ser os dois novos impostos. De quais serviços? Os serviços de saúde relacionados ao anexo 3. Também tem ali em relação ao serviço de educação, está lá no anexo 2 e assim por diante. Dispositivos médicos também tem aqui todo um regramento. Eu vou mostrar aqui, para título de exemplo, para vocês a parte dos serviços de saúde, lá do anexo 3. Vamos lá. Anexo 3, serviços de saúde submetidos à redução. Agora sim vem os serviços. Então, existe uma previsão na Constituição para o setor da saúde e agora vem quais serviços serão contemplados. Então lá, serviços cirúrgicos, serviços ginecológicos, serviços psiquiátricos e aqui ó, tem o Código Nacional de Serviços listando
a descrição e o código. Então, ó, temos aqui, ó, serviços de atendimento de urgência, hospitalares, clínica médica, médico especializado, odontológico, enfermagem, fisioterapia, laboratorial, diagnóstico por imagem, enfim, ó, tem toda uma lista aqui, ó, psicologia, fonoaudiologia, nutrição, ó, optometria, instrumentação cirúrgica, biomedicina, serviços farmacêuticos, serviço de cuidado e assistência a idosos, pessoas com deficiência e unidades de acolhimento. Então são 27 atividades. Aqui nós já passamos para outro anexo. Então, olha, dentro desses serviços de saúde, nós temos 27 atividades contempladas. E assim vai funcionar para o serviço de educação e etc. Então, muito bem, vamos voltar para as alíquotas. Se você é um médico, tem um consultório, atende esses serviços de saúde, você deve estar se perguntando, mas tudo bem, agora eu vou pagar 60% menos de qual alíquota? Então, nós temos aqui estimativas de alíquotas. Vamos voltar aqui. Então, qual que é a perspectiva de alíquota estimada? Nós temos uma alíquota estimada de 27,3% como sendo a alíquota máxima. Se nós vamos reduzir 60%, quer dizer que vai ter uma redução de 16%. Resta uma alíquota, então, de 10%, é uma estimativa de alíquota para o setor beneficiado com 60% de redução. Então, educação, saúde, toda aquela lista vai ter esse benefício e a alíquota estimada, nesse momento, é de 10,92%. Então, agora que você viu toda essa construção, importante eu mencionar que é um projeto de lei, isso ainda não está definido, precisa de aprovação do Congresso Nacional para passar a ter valor. No Congresso Nacional, poderão essas atividades que eu citei, esses serviços, eles serem aumentados, reduzidos, enfim, emendados, alterados, excluídos. Enfim, lá eles vão analisar e aprovar esse projeto. Esse projeto vai ser aprovado nos termos que está hoje apresentado? Não sabemos. Mas nós temos aí perspectivas e estamos acompanhando toda essa movimentação para já iniciarmos os planejamentos, olhando para cada atividade que a gente atende aqui na PEC Contabilidade e saber o que nós podemos fazer a princípio para que quando chegar o momento nós já estivermos preparados. Então, se você tem interesse em ter a sua atividade analisada, um diagnóstico nosso, um planejamento tributário, pode entrar em contato conosco que nós faremos essa análise e te daremos esse suporte, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, foi útil para você, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal, isso fortalece demais, ajuda a gente a crescer e sinaliza que eu estou no caminho certo, fazendo vídeos que têm interesse, que as pessoas tem benefício assistindo, consumindo essas informações, tá bom? Espero ver você nos próximos conteúdos. Até lá!